Bom dia, povo maravilhoso, abençoado. Estamos no dia 54 do projeto Bíblia para Iniciantes. E para você que tem acompanhado, parabéns. Parabéns pela entrega, parabéns pela dedicação, pela vontade de conhecer aquele que o criou, aquele que o ama, aquele que quer o melhor para você e para mim. Que bom que você está acompanhando, que bom que isso está fazendo diferença na sua vida. E eu estou com o coração repleto de gratidão a Deus por ter me proporcionado dias maravilhosos ao lado da minha esposa que está na Austrália e ao lado do meu filho que mora comigo e foi viajar comigo para que nós pudéssemos ter um tempo maravilhoso. E foi incrível o que passamos lá, um congresso de louvor e adoração a Deus, 4 dias de entrega a Deus, de entrega ao Senhor na Hillsong, uma igreja lá da Austrália, de Sydney, incrível. Quem não conhece, procura conhecer. Hillsong, é incrível. O congresso foi realmente uma experiência espiritual maravilhosa, maravilhosa. E eu tô aqui em casa novamente, com o coração, como eu falei, repleto de gratidão por esses dias. E tô de tô com muita expectativa aqui para continuar esse projeto com mais força ainda, cada vez mais força. E como eu falei, estamos no dia 54. Para quem está começando hoje, nós criamos um canal no YouTube e eu vou passar um áudio em anexo explicando melhor como que funciona isso para quem quiser acessar os dias anteriores, tá? Do projeto. Fica mais fácil. Quiser compartilhar também com outras pessoas, fica mais fácil dessa forma, tá bom? Eu vou gravar um áudio em anexo ao final. E continuando o projeto, nós estamos aqui no versículo 23 do capítulo, também de mesmo número, do livro de Mateus. E vamos do versículo 23 ao versículo 39, até o final desse capítulo. E Jesus, como eu havia falado já ontem, ele, ele separou um capítulo inteiro, né? Um capítulo inteiro, 39 versículos, para censurar a forma que os escribas e fariseus estavam agindo com o povo, estavam agindo com eles mesmos, estavam agindo com Deus. A forma era com hipocrisia, ou seja, por fora aparentando algo e por dentro vivendo outra coisa, totalmente contrária àquilo que eles pregavam. E no versículo 23 diz: Ai de vós, Jesus falando, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está condenando a questão de dizimar, muito pelo contrário, ele está dizendo que deveria sim fazer o dízimo, dar o dízimo da hortelã, do endro, porque é um princípio bíblico, é um princípio espiritual de submeter tudo aquilo que nós ganhamos, toda a nossa colheita, dizer isso daqui, 10%, gente, 100% é de Deus. Mas quando Jesus fala do dízimo, ou seja, 10%, dízimo quer dizer a 10ª parte, é uma parte pequena. É tão pouco, gente. É tão pouco. Para quem está começando a ter esse entendimento, vai com calma. Eu tive muita dificuldade para entender esse princípio do dízimo. E quão importante foi eu ter esse entendimento. Quanta diferença fez na minha vida após eu começar a praticar, colocar em prática esse princípio
espiritual do dízimo. E como Jesus fala, faça isso, faça o dízimo, mas não adianta nada dizimar e negligenciar o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Esses 3 pontos, a justiça. O que é a justiça? É deixar Deus, a justiça de Deus se cumprir. É ser justo, é ser honesto, é ser íntegro. A justiça, o quão importante é a justiça de Deus, a justiça da lei, o quão importante é a misericórdia. O que é misericórdia? É ter um coração compassivo, um coração que se coloca no lugar do outro. Misericórdia, se colocar no lugar do outro, no coração do outro. Fé, a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de que o melhor ainda está por vir. A fé de que Deus nos protege. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. A fé de que Ele pode curar, de que Ele pode salvar, de que sem Deus nada nos aproveitará, nada vale a pena sem Deus. A fé de acreditar nesse Deus que não podemos tocar, que não podemos ver com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, sim, nós conseguimos ver, enxergar. Então, a justiça, a misericórdia e a fé são os preceitos mais importantes da lei, os preceitos mais importantes da Bíblia. E também façamos os outros princípios, os outros mandamentos. E um deles é dar a Deus o que é de Deus. E como Jesus falou há pouco tempo, no capítulo passado, e a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O dízimo das colheitas é importante porque você está dizendo que o dinheiro não é seu senhor. Você está se desapegando, você está doando. Então é importante esse princípio. É um princípio de prosperidade. Pessoas verdadeiramente prósperas, elas doam, no mínimo, 10% do que elas ganham. Acredite, é um princípio de prosperidade. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, para entender esses princípios também e viver uma vida abundante, porque o povo perece por falta de conhecimento. Se não tivermos o conhecimento e o entendimento dos princípios espirituais, não conseguiremos viver o melhor de Deus. Podemos viver uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, mas não uma vida abundante. Amém? E ele continua: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então se preocupam com coisas pequenas, mas as coisas maiores, como a justiça, a misericórdia e a fé, eles não se preocupam tanto. Mas o dízimo, sim, isso é importante. E com certeza eles davam, né? Eles dão o dízimo. Mas o mais importante, que é a justiça, misericórdia e fé, eles não se importavam com isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ou seja, se preocupam com o exterior, mas não com o interior. Se preocupam em limpar o exterior, em se apresentar bonitos, limpos por fora, sujos por dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. É importante primeiro
limpar o seu coração, purificar o seu coração. Por isso Jesus fala tanto de coração, tanto de interior. Como é importante isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? São caixões que guardavam mortos, cadáver, cheio de ossos de mortos, ossos podres, cheio de imundícia dentro, mas por fora é um caixão caiado, significa pintado, adornado. Então por fora, bonitos, por dentro, cheio de podridão. Jesus comparou os hipócritas, fariseus e escribas com sepulcros caiados. Forte isso. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Uau! Eles estão condenando os próprios pais. Eles dizem que se tivessem vivido nos dias dos pais deles, não teriam feito o que eles fizeram, mas fariam sim, como estão fazendo neste exato momento, condenando Jesus, o maior profeta de todos, colocando Jesus numa situação de julgamento, numa situação de humilhação, de crucificação. Logo, logo, mais para frente, no livro de Mateus, logo, logo eles vão crucificar Jesus. E eles diziam que, se tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles condenavam, inclusive, os próprios pais. Muito fácil falar. É muito fácil falar. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Essa medida vai cair sobre vós também. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? É uma pergunta poderosa, que se eles pudessem refletir sobre essa pergunta, talvez eles pudessem escapar. A pergunta é: como escapareis da condenação do inferno? Como? Como? Se você tem vivido uma vida assim, uma vida de julgar as pessoas, uma vida de apontar, uma vida de ficar se preocupando com mosquitos, coando mosquitos, engolindo camelo, não praticando a justiça, não praticando a misericórdia, não praticando a fé. Se atenta a essa pergunta que Jesus fez. Como escapareis da condenação do inferno? Se atenta e medita sobre essa pergunta. Se você se usou essa carapuça, vestiu essa carapuça para você, se você se acha hoje hipócrita, se você tem dado mais atenção ao exterior do que ao interior, ainda há tempo. Ainda há tempo. Jesus está falando: como escapareis da condenação do inferno? Existe uma forma? Sim, existe. Existe. Se limpar, se arrepender, se arrepender. Se você se vê nessa situação agora, se arrepende agora. Você tem tempo, você pode escapar sim. Você pode escapar dessa condenação, você pode. Jesus quer perdoar, por mais que Jesus estivesse falando com dureza aos fariseus e saduceus, de uma forma direta e dura, por mais que ele estivesse sendo duro e direto,
com os fariseus e escribas. Com certeza ele queria ajudá-los. Com certeza ele queria ajudá-los. Com certeza, se existisse ali um arrependimento sincero, essa pessoa sim seria salva. Assim como aquele ladrão do lado de Jesus. Jesus falou: hoje mesmo estareis comigo no paraíso, porque houve arrependimento ali. Jesus está sendo duro para que eles possam, de repente, com essa dureza, com essa firmeza, de forma direta, eles pudessem ali se arrepender e falar: Jesus, eu me arrependo. Mas não, o coração dele estava muito duro. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Jesus continua. A uns matareis e crucificareis. Está falando dele mesmo. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Essa referência que ele fez a Abel, você pode ir lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, você vai ver sobre isso. Se quiser ler sobre isso, pode ir lá. Essa referência que ele fez sobre Zacarias, esse profeta que viveu no tempo de um rei de Israel que não estava considerando as palavras de Deus, não estava considerando a lei. E Zacarias, naquele momento, condenou aquela atitude do povo e do rei, e ele foi morto. Essa referência está ao segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículos 20, 21, 22. Você pode ir lá também se você quiser. E aí continua: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E esse finalzinho agora, vocês vão entender como é o coração de Jesus. Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olha o que Jesus está falando. Quantas vezes Jesus veio como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Olha que metáfora. Olha que comparação. Uma galinha que ajunta os seus pintinhos querendo proteger. E vós não quisestes. É como se aqueles escribas, aqueles fariseus, fossem os pintinhos. E Jesus estava colocando como uma galinha para debaixo das asas. Mas eles não quiseram, eles saíram. Eles saíram e quiseram viver de outra forma. Não quiseram a proteção e o amor de Deus, que é comparado aqui como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Esse é Jesus, esse é o coração de Jesus. E Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer colocar-nos debaixo de suas asas, debaixo das asas da galinha que cuida dos pintinhos, que ajunta. Olha só que metáfora linda. E é isso. E quando nós experimentamos isso, o nosso coração se enche de gratidão, como o meu coração está agora, por tanta proteção na viagem que eu fiz. Imagina, eu fui para o outro lado do mundo, peguei avião, peguei estrada, carro, e fui protegido de todo mal, de todo acidente. É muita gratidão perceber isso, perceber como Deus nos ama, como Jesus nos ama. E ele continua aqui dizendo para aqueles fariseus e para aqueles escribas: eis que a vossa casa vos ficará deserta, e declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, na justiça, no fim dos tempos, aí sim todo joelho se dobrará.
Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas aí já vai ser tarde demais, infelizmente. Infelizmente, nós temos uma vida inteira aqui na Terra para nos arrependermos, para vivermos uma vida santa, separada, de acordo com os princípios de Deus. E Ele está aqui, gente. A Bíblia é um manual da vida. Quantas pessoas desprezam isso? Parabéns para você que não está desprezando. Parabéns para você que está pegando esse manual e está agora conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo os princípios, conhecendo os mandamentos, para que você possa não apenas conhecer, mas praticar e agir dessa forma. Porque essa vida aqui é muito passageira, é um piscar de olhos, como na própria Bíblia usa-se essa expressão, é como um piscar de olhos, nossa passagem aqui, muito rápida, em comparação com a eternidade. A eternidade é tão grandiosa, é tão. Não dá para entendermos a eternidade. É muito difícil, é muito desafiador para a nossa mente entender o que é a eternidade. Mas que nós possamos viver essa vida aqui que parece grande, que parece longa, mas não é. Acredite, não é. Ok? Que possamos, com intensidade, praticar a palavra. Não fazendo como os fariseus, que conheciam e não praticavam, que falavam, mas não vivenciavam. Amém? Que possamos, depois de tanta condenação, de tanta censura, de tanto Jesus censurar e advertir os fariseus dessa conduta, que nós possamos nos livrar, nos desviar desse tipo de conduta. Amém? Gente, um beijo no coração. Como eu falei, vou colocar aqui uma explicação de como você pode acessar os áudios anteriores, os dias anteriores e compartilhar também com outras pessoas, tá certo? De uma forma mais simples. Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado. Maravilhoso e abençoado. Maravilhoso e abençoado.